Olá, começa agora uma edição especial do programa Iluminuras, apresentado direto da Sexta Fliperi, a festa literária de Pirenópolis, Goiás. E por ser um programa especial, essa edição é inteiramente dedicada ao grande escritor brasileiro Inácio de Loyola Brandão, um dos homenageados da Sexta Fliperi, que tem como tema este ano a literatura e viagem. Tudo pronto, é hora de pegar a estrada. Nosso destino, Pirenópolis. Podemos dizer que Pirenópolis é o berço da cultura goiana. Cidade histórica, de tradição, rodeada por montanhas e cachoeiras que atraem milhares de turistas. Um passeio pela cidade tombada faz a gente voltar no tempo. O centro histórico preservado, as ruas de pedras, a natureza. Mas não acaba por aí não, viu? Pirenópolis também se tornou referência na literatura. A nossa equipe acompanhou a sexta edição da Festa Literária de Pirenópolis. Dezenas de estandes, centenas de pessoas e milhares de obras no mesmo lugar. A gente tem contação de história, bate-papo, roda de samba, árvore dos livros, oficina de criação literária, tudo que tem a ver com o mundo do livro e da leitura. E isso é entremeado pelas manifestações artísticas da cidade e de fora também, que vêm para presentear o público. A cidade é maravilhosa, tem todo tipo de manifestação artística, mas não é uma cidade de leitores. Então, para se formar leitores, é necessário um trabalho de continuidade, que devagar se vá conquistando as pessoas para o mundo da leitura. O escritor Inácio de Loyola Brandão foi homenageado na festa. O romancista é considerado um dos maiores nomes da literatura brasileira, com mais de 30 livros publicados. É uma pessoa extrovertida, teve apresentação aqui na abertura da feira, né? Acho que foi bem carismático. Eu ontem já assisti a abertura dele, né? E tô louca esperando a palestra. Teve até atração internacional. O norte-americano Todd Parr foi o convidado especial desta edição. O ilustrador ganhou o gosto do público, principalmente de crianças e educadores. Pergunto como se sente em participar da festa, e ele diz: feiras como essas são importantes, porque incentivam e deixam as crianças animadas com os livros e a leitura de forma geral. Qualquer coisa que leve as crianças a ler é maravilhoso. Kids to read is great. Os fãs brasileiros não perderam tempo, pegaram autógrafos e aproveitaram para registrar o momento. Eu já sou fã das obras dele, eu trabalho numa escola em Brasília e aí a gente usa muito. Como educadores, a gente está sempre em busca assim, de livros, obras que retratem a realidade das crianças e consigam assim, diminuir as diferenças, trabalhar coisas do cotidiano e é exatamente o que o livro aborda. E é por isso assim, que a gente se interessa muito para trabalhar o lado pedagógico e o lado cognitivo da criança também. A escritora Janda Montenegro percorreu mais de 1000 quilômetros para participar da festa. Ela veio do Rio de Janeiro e encontrou em Pirenópolis a inspiração para escrever outros romances. Esse deslocamento do autor é fundamental, tanto para entrar em contato direto com o leitor e ouvir o que eles estão achando, quanto para se inspirar também. Para as crianças, uma verdadeira festa com direito a histórias e contos. Do mundo, ele pensava que chovia ou fazia sol porque o seu corpo precisava. Pinta daqui, pinta dali. E logo as máscaras da Festa do Divino, popular no estado, ganham formas e cores. Um mascarado. É uma máscara dos mascarados das cavalhadas, em miniatura. Estou achando ótimo, eu adorei ter vindo. Eu sou daqui mesmo, mas eu adorei. Eu mesmo estou fazendo um mascarado, eu estou adorando vir para cá, eu adorei. Ah, é muito legal, eu estou aprendendo muito, aprendendo a fazer várias artes. Estou gostando muito, fazendo leitura. O Iluminura Especial recebe hoje Inácio de Loyola Brandão, grande escritor brasileiro que, além de escritor, é jornalista, cronista, um apaixonado pelo cinema. Enfim, são muitas atividades e muitas paixões que vamos falar ao longo do programa. Qual é a maior paixão, Inácio? A maior paixão é a Márcia, minha mulher. Ótimo. Antes de mais nada. Mas é evidente que é escrita. Não tem por onde. Sabe? É onde me realiza, é o que me dá prazer, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sempre fiz. E é o que eu vou sempre fazer.
Porque eu tenho uma coisa muito boa na minha vida. Só fiz o que me interessou fazer. Claro, eu tive muito fracasso, tive muita coisa, mas eu nunca me desviei dessa história. Então, eu tinha assim, o que é bom, que talvez eu saiba, e onde eu procuro me aprimorar, escrever. Então, hora conto, hora crônica, romance, e cada hora fiz uma peça teatral, infantis. Então, essa é a minha vida. Agora, a literatura é uma paixão que começou muito cedo, lá em Araraquara, onde o senhor nasceu, né? O seu pai tinha mais de 1000 exemplares em casa. Conta um pouquinho. Meu pai era um ferroviário, quase um operário, mas uma pessoa muito esclarecida. Toda a família tem uma coisa. Meu avô, um dia meu irmão descobriu uma poesia escrita pelo meu avô, em 1897. Quando meu avô, um marceneiro, no lugar mais recôndito, mais escondido do interior do estado de São Paulo, ele fazia poesias, com uma letra impecável, como se tivesse escrito. E nunca conversamos com meu avô sobre isso. Meu pai sempre leu muito, meu pai adorava ler. Lia num jornal um anúncio de um livro qualquer, ou uma resenha, anotava, e durante um tempo economizava, porque o salário de um ferroviário era quase um operário. Quando ele tinha o dinheiro, ele dava para o chefe do trem, ou para um maquinista, porque na estrada de ferro todos eram conhecidos, amigos. Quem levava o trem de manhã, trazia no fim da noite. Então eles iam a São Paulo, compravam o livro, que é onde tinha livraria, e levavam para o meu pai. E assim, durante anos, ele fez essa biblioteca de 1000 exemplares. Tinha Machado de Assis, que tinha Graça Aranha, que foi um dos pioneiros do modernismo, que tinha toda a coleção de M. Dely, que foi uma coleção fantástica para mulheres, que meu pai comprava para minha mãe. E tinha até um livro que era proibido dentro da coisa, que era Nossa Vida Sexual, do Fritz Kahn. Porque mostrava assim, esse livro não pode... Mas um dia, claro, achei esse livro escondido e vi tudo. E achei horrível, porque era tudo muito mal feito. E até usei esse livro no Zero, como referência. Mas ele gostava muito, ele tinha Memórias da Paleontologia Brasileira, do Lund, que é um livro dificílimo, e que ele levou mais de anos para ler. E eu sempre via meu pai voltando do trabalho, tomava banho, sentava, e enquanto minha mãe fazia o jantar, ele lia durante 1 hora. E eu ia olhar. Eu queria ver, e ele ficava, tinha às vezes uma expressão triste, uma expressão alegre, enfim. E eu perguntava e ele explicava, que dependia do livro, dependia do texto, do personagem, era uma cena dramática, trágica, engraçada. E eu pensava, que gozado, não? Eu queria ler. E eu falava para ele falou assim, a hora que chegar você vai ler. Aprendi a ler e ele começou a me dar livros. O primeiro livro que ele me deu, eu lembro até hoje, era O Patinho Feio. E é muito curioso porque eu me considerava muito feio, eu me achava muito feio. Eu era magro, tímido, esquisito, introvertido. E quando eu entrei na escola, as meninas não me olhavam. E o livro caiu como uma luva, então, na ocasião. E o Patinho Feio caiu como uma luva, foi perfeito. Eu falei assim, talvez eu possa ser um cisne. Não cheguei a cisne, talvez eu seja um corvo por aí, pairando. Mas essa coisa da literatura, aí minha madrinha começou a me dar livros. Eu li com 8 anos Alice no País das Maravilhas. E não parou mais, né, Inácio? E nunca mais, até hoje. Agora, o cinema também é uma grande paixão, e eu soube que até figurante, se você foi do Pagador de Promessas, um filme super premiado, Festival de Cannes, né? Como é que foi essa experiência? Eu sou um figurante de Palma de Ouro. Em Araraquara só existia o cinema como divertimento. Então tinham 2 cinemas e eu ia ao cinema. No domingo tinha o que chamava matinê, que eram 3 horas de sessão, baratíssimo, você via desenhos, via documentários, via filmes de faroeste e tal. E a tela sempre me fascinou, sempre. Sabe? E eu, já jovem, já adolescente, eu imaginava, no fundo eu fiquei muito bravo com o Woody Allen, porque ele fez A Rosa Púrpura do Cairo. Porque ele estava na minha cabeça, aquele filme. Porque descia da tela, o personagem vinha falar comigo. E eu me transformei em Tarzan muitas vezes, eu cavalgava com o mocinho do faroeste, e eles eram meus amigos e continuava. Então era uma mistura de vida real com cinema. E um dia eu falei, acho que eu quero fazer cinema. E eu comecei a ler desesperadamente.
Chegava em Araraquara, jornais, eu recortava a crítica. Aí eu fui ser crítico de cinema, porque o crítico de cinema não pagava cinema. E assim, da crítica e do cinema, eu passei aqui a querer fazer roteiros de cinema. E primeiro roteirista e depois diretor de cinema e tal. Bom, fui para São Paulo, me transformei em crítico, fui repórter, fui tudo na última hora. E me imiscuí, é uma palavra meio esquisita, mas penetrei no meio cinematográfico, tinha muitos amigos. Fiquei muito amigo do Anselmo Duarte, que era o grande ator da época, e também depois o diretor. E eu estava no restaurante Gigeto na noite em que ele assinou o contrato com Dias Gomes para fazer O Pagador de Promessas, que tinha sido uma peça super celebrada, sucesso enorme. Aí foram para Bahia filmar, e um dia eu recebi um telegrama do Anselmo: olha, se tirar férias, você paga o hotel e você fica assim na filmagem. Eu fui embora. Aí um dia o Anselmo falou assim: olha, você vai entrar nessa cena como figurante. Eu falei: o que é que eu tenho que fazer? Nada, você não pode olhar para a câmera. Só não olhe para a câmera. Na cena em que o Léo Vilar é morto, o Zé do Burro é morto, eu estou bem atrás do Léo Vilar. E eu apareci na capa do programa de Cannes. Na década de 60 ainda você já trabalhava como jornalista, abandonou o Brasil, foi para Roma. Como é que foi essa experiência? Deu certo viver de cinema? Claro que não. Eu fui para Roma, porque Roma era o centro de cinema. Agora eu fui para Roma sem saber escrever italiano, sem saber escrever inglês. Você acha que eu ia ser uma aventura total, né? Era uma aventura, mas eu me divertia. Uma vez tive um encontro com Fellini. Ele estava buscando figurantes para o Julieta dos Espíritos, que foi o primeiro filme colorido. Eu tinha minha carteira de jornalista, me apresentei para o assessor de imprensa, falou: vai, você fica assistindo, você não vai falar com ele porque ele não vai falar. O Fellini foi num café de Roma, vinha a pessoa e ele ficava entrevistando e desenhando. Porque ele começou como caricaturista. Aí uma hora o assessor falou: faz uma pergunta para ele se quiser. Aí eu perguntei para ele: daí o senhor vai usar alguém? Ele falou: não, já tenho todo mundo. Eu só vim pegar detalhes das pessoas, o olho de um, o nariz do outro, a orelha e coisa. E isso depois eu incluo no filme, incluo na representação. Até hoje, para fazer personagem, eu fico andando, eu tenho uma caderneta que eu ando, anoto. Eu posso anotar esse teu batom, eu posso anotar aquela planta, eu posso anotar não sei o quê. E em um momento isso penetra dentro das histórias, dentro das crônicas. As obras nascem assim, né, Inácio? As crônicas nascem todas aqui. Inácio, vamos agora para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco à nossa conversa. Você que nos acompanha, não saia daí, eu volto já. Estamos de volta com a edição especial do programa Iluminuras, direto da Flipiri, a festa literária de Pirenópolis, Goiás. E hoje o programa é inteiramente dedicado ao grande escritor brasileiro Inácio de Loyola Brandão. Inácio, vamos falar um pouquinho de literatura agora. Como é que a literatura entrou na sua vida? Foi o jornalismo ou foi a literatura? Era um jornalismo mais romântico e literário, daí nasceu a sua paixão pela literatura? Nasceu porque eu era feio. Na minha classe, nenhuma menina me olhava. Aquele cara sujeito, magro, esquisitão que estava lá. Eu ficava lá na última carreira. E sempre tinha um que era muito bonito, um que era muito engraçado, um que cantava, um que jogava bem, um que era bem vestido e tal. E eu pensava assim: como é que eu vou chamar atenção? E se eu chamar atenção, alguém me olha. Principalmente essas mulheres. Aí, eu me apaixonei. Já que aquelas meninas da vida real não me apaixonaram, eu me apaixonei pela Branca de Neve. Eu vi o filme e achei aquela menininha muito engraçada e ela correspondia. Ela ria para mim, piscava para mim, fazia tudo. Bom, a Lourdes, minha primeira professora, dava sempre uma redação que era baseada em algum conto clássico. Você tinha que reescrever. E ela nos mandou reescrever Branca de Neve. Apaixonado pela Branca de Neve, eu odiava os Sete Anões. Porque a Branca de Neve porque ela está viva, nenhum personagem morre. Escrava deles, lava, passa, cozinha, arruma a cozinha, verdade. Tudo aquilo. E eles são riquíssimos. E não dão para ela nem um micro-ondas para ajudar. Aí eu fiz a minha redação e a minha redação terminava assim: os anões saem de casa
e recomenda que a Branca de Neve faça determinada comida, uma sopa de champignons. Ela vai para a floresta, recolhe tudo, vem, põe na mesa, os anões chegam, comem e caem todos mortos. Ela só escolheu o champignon envenenado. Eu me vinguei dos anões. E a Branca de Neve também. Só que a Lourdes, quando ela gostava de uma composição, ela lia. E a classe é que dava nota. Aí, a classe, quando os anões caíram mortos, a classe gargalhou e virou inteira para mim. E todos foram para o recreio e disseram assim, o Inácio matou os anões. E eu tive meu primeiro dia de celebridade. E aí modificou a minha relação. Tenho certeza, hoje, aos 78 anos de idade, que aquele momento foi o momento em que eu decidi o que eu ia fazer na vida. Com escrever, eu podia fazer com que me olhassem. Seria o quê? Seria seduzir. Nós todos os escritores queremos seduzir o leitor. E não é essa sedução banal, assim, sabe? É encantar pelo que você diz, pelo que você levanta, pelo personagem. E no jornalismo, o que eu senti? Que determinadas matérias podiam ser transformadas em histórias. Um dia que eu saí à rua para ver um homem que começou a dar tiro, foi na rua Barão de Tapetininga, no centro, começou a atirar em todo mundo. E mais tarde eu conversei com o irmão desse sujeito. Ele disse, o Adamastor veio para São Paulo porque ele queria vencer na vida. Ele fracassou e enlouqueceu. Esse personagem ficou na minha cabeça. E eu coloquei esse homem dentro do Zero, como um atirador que fica matando as pessoas. Sempre busquei, não. O jornalismo foi trampolim. Até hoje ainda é. Agora, hoje, como é que é a sua rotina? Você escreve ainda para 2 jornais, um de grande circulação e um em Araraquara, né? E outro em Araraquara. E se dedica, claro, à literatura e a viajar ao país, né? E me dedico, hoje eu faço a crônica e viajo. Eu abandonei jornalismo. É um alívio tão grande você não fechar matéria, você não ficar até meia-noite na redação. Não tenho mais isso. Adorei fazer. Agora, eu gosto de fazer a crônica. Eu gosto porque é onde eu extravaso. Sabe? Tempos atrás, eu estava num ônibus. 2 mulheres discutindo na minha frente. E uma falou para a outra, o que é problema? E o que é problema? E aí a outra responde, problema é um problema com seu vizinho. Problema é as contas da escola. Claro, eu estava lá. Aí, a minha inspiração, se existe, é a rua. Agora vamos falar um pouquinho sobre o último trabalho, a última obra lançada pelo Inácio, O Mel de Ocara. Me fala um pouquinho isso aqui. Isso aqui reúne as suas paixões, né? É, minhas Uma das paixões também, viagem, literatura, comida. Por que esse título? É um momento muito bonito para mim, da vida. Em 2012 eu fiz 46, 47 cidades brasileiras. Que me chama, eu vou. Me chama, eu vou. Ah, não tem cachê. Paga hospedagem, passagem, eu vou. Porque com isso eu conheço o Brasil. E cada lugar eu, em geral, faço uma crônica. E aí, num determinado momento, eu peguei todas essas crônicas e selecionei. Bom, numa dessas viagens em Fortaleza, a secretária de Cultura falou, você quer fazer, em vez de fazer a fala no meio da Bienal, onde tem um auditório, uma coisa, você quer fazer fora da Bienal? Chama Bienal fora da Bienal. Falei, como? Você vai para um bairro ou você vai para uma cidade? Falei, eu quero ir fora, eu não quero ficar aqui. Nesse ano eu fui para uma cidade chamada Ocara. Tem 20 mil habitantes e vive de mel, de milho e de algodão, o Mel de Ocara. Aí eu fui lá, era um sábado de manhã. As professoras falaram, nunca foi um escritor nessa cidade, eles não têm ideia do que é. 200 pessoas da localidade. Tudo gente simples, bem vestidinhas. Aí eu falei. E eu falo, contando de literatura, contando histórias, para mostrar como é o processo, né? Aí, quando terminou, uma professora veio e falou, que bom, foi um grande elogio. Ela falou, eu tinha medo que chegasse uma pessoa solene e fosse ler um papel, e a metalinguagem, e a desconstrução dos poemas, né? Sabe aquela coisa? E o senhor dessacralizou a literatura, que é o que eu quero fazer nessas viagens. Nesse meio tempo chega uma velhinha, tinha uns 80 e tantos anos, e falou, posso fazer uma pergunta? Eu estava assistindo o senhor, eu sou analfabeta, não sei ler, coisa, mas achei
Eu gostei muito de ficar ouvindo, eu gostaria de ler coisas, se é assim bonito. Mas como é que eu faço? Eu preciso aprender a escrever. Eu falei, professora, está aí, oriente. Ela falou, mas eu quero saber mais uma coisa do senhor. Como é que o senhor pega o livro, como é que o senhor põe a letrinha assim no papel? Letrinha por letrinha que faz? Aí eu tentei explicar o gráfico, o sistema gráfico, o processo gráfico. E a senhora entendeu? Então, eu escrevo, depois tem uma máquina que faz, e vai até e vai no papel. Fala, agora eu entendi. Então tem que ter uma máquina e tudo. Mas o senhor é que faz da sua cabeça, né? Falei, eu que faço da minha cabeça. Aí ela falou, o senhor aceita um presente? Aceito. Ela saiu, voltou 10 minutos depois, com 1 litro de mel. Aí me deu, ela disse assim, são das minhas abelhinhas do meu fundo de quintal. Porque cada casa tem seu apiário, extraem o mel e vai uma cooperativa vender na cidade. Então, e a rolha era um sabugo de milho. O mel mais puro que eu já tomei. No dia seguinte estava açucarado. Foi o melhor cachê que eu já recebi. Foi a coisa mais terna e mais afetuosa. Primeiro tivemos um jantar com torresmos que se dissolveram na boca. Outra vez, estando uma noite fria, pedimos o creme de abóbora com gengibre. Na noite anterior, em um jantar, quando nos sentamos, pedi o cardápio e o garçom esclareceu. Não precisa cardápio, vamos servir refeição. Mas o quê? Refeição, comida. Ele queria dizer que como era tarde da noite e apenas nos esperavam, havia um cardápio único para todo mundo. Refeição era isso, prato único. Aliás, monumentais e apetitosos bifes acebolados e batatas fritas crocantes. Ao brincar com a palavra self-service, que à tarde eu tinha visto escrita serve-service, a secretária de Desenvolvimento me explicou com sorrisos desse tamanho que existem, em verdade, em Congonhas, 2 tipos de restaurantes. Um é os 6 que servem e o outro é nós que servem. Uma vez eu fui a Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Num determinado momento, uma aluna leu um conto meu chamado O Segredo da Formiga Matutina. Aí ela perguntou quem era aquele homem, porque esse homem, na solidão da casa dele, ele tenta conversar com uma formiga no café da manhã. E ele fica falando. E eu contei que eu tinha tentado conversar com a formiga. Porque eu estava sozinho em casa, minha mulher tinha viajado, a formiguinha veio, eu no 13º andar, não sabia de onde ela tinha vindo. Ela parou na minha frente, falei, como vai? O que você quer? Quer açúcar? Tó. Não quer geleia? Tó. Falei, fala, não fala? Falei, depois disso eu fui para... De repente, falei, é um continho, é uma historinha, sabe? A solidão de uma pessoa, e escrevi. Bom. Acabou, eu fui para um bar tomar uma água. E veio um gaúcho, de mão áspera, sabe, que trabalha na roça mesmo. E falou, posso falar com o senhor? Pode, claro. Eu passei aqui e quando eu estava passando, o senhor estava falando que o senhor tentava falar com formiga. Eu falei, é. Aí eu fui perguntar quem era o senhor. Aí me disseram que é um escritor. E eu perguntei, ele é inteligente? Ele é louco? Eu falei, não, não é louco. O senhor jura que não é louco? Não, não é louco, é uma pessoa importante. Eu falei, então, eu queria saber do senhor se pode-se ouvir a voz de uma formiga? Eu falei, a gente tenta, a gente sempre tenta. Eu tentei. De repente, um dia vai se descobrir um aparelho que você vai ouvir a voz da... Eu gostaria de ouvir a voz da... O senhor gostaria? O senhor não é louco? Não. O senhor não é normal direito? Eu falei, sou. Muito obrigado. Eu falei, obrigado do quê? Ele falou, eu cresci num sítio aqui perto de Passo Fundo, Lagoa Vermelha. Meu pai morreu e foi um tio meu que me criou, me ensinou tudo que eu sei. E esse tio eu adorava ele. Mas um dia ele veio para a cidade, comprou um aparelho de som, foi para coisa. E daí dias eu comecei a ver meu tio no pasto com uma microfoninho assim. Tentando ouvir a formiga. Tentando ouvir a formiga. Aí eu perguntei para ele e disse, eu quero ouvir as formigas. E eu deixei, aí começou a passar um vizinho, um outro, e todo mundo, o que é? Está ouvindo a formiga, teu tio é louco. E todo mundo falando que meu tio é louco, e todo mundo falando que meu tio é louco.
E aí me disseram que loucura pega. E que eu ia ficar louco. E eu não quero ficar louco, eu não queria ficar louco, eu me afastei do meu tio. Olha só. Me afastei, mudei e meu tio morreu. Então eu estou hoje aqui perguntando, quer dizer que ele não era louco, eu falei, ele não era louco. Que bom e que ruim, mas eu estou indo para o cemitério e pedir desculpa para ele. E ele ainda falou, eu também não sei ler. Uma história que eu escrevi em São Paulo, num apartamento em Pinheiros, vai pegar um homem no interior, em Passo Fundo, no fundo do Rio Grande do Sul. Inácio, a Sexta Flipiri, você é o grande homenageado, já veio várias vezes a essa festa literária. Esse ano tem um gostinho especial? Eu acho que esse ano e todos os anos, porque o fundamental na Flipiri é o trabalho que se faz junto às escolas. Então, todos os escritores vão para as escolas e nós conversamos com centenas e centenas de crianças. É formação de leitor, é mudar a cabeça dessas crianças. Festas como a Flipiri, com todo o encanto que tem, numa cidade mais encantadora, é que eu vou dizer, criança, olha a magia que é a leitura. Agora, ano que vem completa 50 anos do primeiro livro lançado. Tem algum projeto aí? Quais são os projetos para o futuro depois do Mel de Ocara? Eu tenho um projeto que é um livro, é exatamente um livro sobre meu avô, o que fez um carrossel e que foi, assim, mítico na família, essa história desse carrossel. Já tem nome essa publicação? Tem. Os Olhos Cegos dos Cavalos Loucos. Entre o fim do primeiro e o segundo semestre. Inácio de Loyola Brandão, muito obrigada pela presença aqui no programa Iluminuras. Foi um prazer conversar com você hoje. Obrigado a vocês todos. E esta edição especial do programa Iluminuras fica por aqui. Quer rever o programa? É só acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Tchau.